bom dia, bom dia. Nós estamos iniciando esse café com Yahvé, um pouquinho atrasado, mas olha que lugar lindo. Nós estamos num mirante aqui do Eco Resort Serra Imperial. Que coisa linda. Olha que linda essa vista que o Senhor nos presenteia nessa manhã. Olha que coisa linda, né? É impressionante a beleza dessa natureza. E a gente convida você para esse café com Yahvé nessa manhã. Você que está chegando, vem conosco, contemplando esse lugar paradisíaco, esse lugar lindo, essa visão maravilhosa que o Senhor nos presenteia nessa manhã. E a gente deseja, né, que seja um café especial, um café com Yahvé, um café em que Deus fale ao nosso coração. E eu confesso que eu tô curiosa para saber o que o Senhor vai falar ao meu coração nessa live, porque Deus me surpreendeu, né? Eu preparei algumas coisas, mas não está no meu coração falar sobre aquilo que eu tinha preparado. E aí Deus me reportou para Daniel 10:12, e eu te convido a compartilhar essa palavra que o Senhor vai ministrar diretamente do trono dele ao nosso coração nessa manhã, contemplando esse mirante. Também foi uma surpresa, eu estava tomando café e de repente um rapaz que trabalha aqui, né, começou a falar e falou: tem um mirante lá em cima. E aí eu falei: eu vou para lá. E eu vim para cá contemplar esse lugar alto, é onde Deus deseja nos levar, né, para lugares altos, para os lugares que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, E a gente vai falar um pouquinho sobre as bênçãos. A gente tem falado sobre as bênçãos, né? Sobre a bênção da obediência. Aquele que obedece ao Senhor de coração, aquele que obedece ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, né? E é uma coisa impressionante quando a gente foca, né, a nossa obediência numa motivação correta. A motivação correta da nossa obediência tem que ser o amor a Deus, tem que ser a graça, a misericórdia que Deus nos proporcionou. E em gratidão, em adoração, a gente se lança numa obediência à sua palavra, àquilo que Ele deseja ministrar na nossa vida diariamente. E obedecer é melhor do que sacrificar. Nessa manhã, Café com Yahvé, essa proposta arte-terapêutica, né? Em que Deus nos leva a um contexto, a uma situação, a um lugar, para falar ao nosso coração. E nessa manhã, Deus reservou esse lugar. Gente, pensa num lugar lindo, numa vista linda, né? Essa vista realmente é uma vista maravilhosa, gente. Contemplar os montes, as montanhas daqui de cima é uma coisa fora do normal. É um privilégio para quem passeia para essa região conhecer, né, conhecer esse lugar tão encantador que é São Pedro da Serra, perto de Lumiar. E a gente vai abrir a nossa Bíblia hoje, né, em Daniel. Que palavra que Deus nos trouxe nessa manhã ao nosso coração. E eu vou meditar sobre Daniel 10:12. É um episódio em que Daniel se propôs, né, a orar. E ele estava com o coração muito triste por causa da desobediência do povo de Israel. E Daniel estava muito triste naquele momento. Foi justamente na época do Ciro. Lembra que a gente falou sobre o Ciro? Que 200 anos antes dele nascer, Deus já tinha usado um profeta, Isaías, para anunciar tudo o que ele faria, e que Deus estaria com ele, abrindo os grandes tesouros do céu, fazendo com que ele fosse vitorioso, né? Nós falamos sobre isso numa live anterior. E é justamente nesse contexto, no 3º ano de Ciro, que o Ciro estava reinando. Ele era o rei da Pérsia.
E foi revelada uma palavra para Daniel. E essa palavra, né, tratava de uma guerra prolongada que haveria. E essa palavra foi dada uma visão para Daniel. E depois que ele teve essa visão, Daniel, ele ficou 3 semanas completas, né, fazendo um jejum. É o famoso jejum de Daniel, né? Quem nunca ouviu falar do jejum de Daniel? Um jejum em que ele não comia carne, não bebia vinho, em que ele comia verduras, né? E ele começou a passar esses 21 dias, essas 3 semanas completas, fazendo um jejum. E quando ele começou esse jejum por aquele povo, Deus vem e traz a ele uma palavra, né? Uma palavra revelada, uma visão. Deus fala para Daniel. E a palavra que a gente vai meditar é justamente um momento em que ele tem essa visão, né, de que uma voz fala com ele, com palavras, uma voz soa e ele cai diante da presença do Senhor, diante da presença daquele anjo, né, que veio para falar ao coração de Daniel. E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, né? O luto de Daniel estava diretamente relacionado ao seu arrependimento e tristeza pela infidelidade do povo de Israel. E Deus mandou um mensageiro. Só que esse mensageiro, que era um anjo, ele foi impedido de chegar, né, por causa dos príncipes da Pérsia. E a gente fica pensando assim, meu Deus, quem foi esse mensageiro? Era Jesus, né? Era um anjo? Quem foi esse mensageiro que Deus enviou para responder a oração de Daniel? E muitos teólogos falam sobre isso, né? Sobre seria Jesus, seria um anjo. E eu acredito que tenha sido um anjo, porque se fosse Jesus, Jesus teria vencido esse príncipe da Pérsia que lutou nas regiões celestiais para que a resposta de Daniel não chegasse, a oração dele não fosse respondida. Mas a gente fica pensando, né? Deus responde orações. E essa passagem, ela nos reporta, né, ao entendimento de que Deus sempre responde a oração dos seus filhos. Mesmo que nas regiões celestiais, às vezes se travam lutas espirituais, existem potestades, principados, valentes que se levantam e que impedem que a bênção chegue imediatamente à nossa vida. Bom dia, Denise. Denise está chegando. Desculpa, Denise, nós chegamos um pouquinho mais tarde, que o café da manhã aqui começa às 8. Então, fica difícil a gente iniciar porque eu preciso do café para a gente fazer o nosso café com Yahvé, né? Então, a gente precisa do café. E nós estamos meditando sobre a vida de Daniel, né? A obediência. Olha, se pensar numa pessoa obediente a Deus, como a gente tem meditado sobre obediência, né? E eu penso em Daniel. Daniel era um homem obediente. Ele era tão obediente que ele chegou ao ponto de desobedecer às ordens do rei para obedecer à ordem de Deus. Né? Quem conhece a história de Daniel, vale a pena você ir lá no livro de Daniel e ler toda essa história, que é linda, maravilhosa. Daniel nas covas dos leões, né? Os amigos de Daniel que venceram, né, tantas provações à fornalha, né? E um quarto homem sábio estava com eles, ali presente naquela fornalha. E eu vou passando assim, citando alguns momentos da vida de Daniel, mas eu te convido a meditar sobre a vida de Daniel. Daniel era um homem obediente a Deus. Todos os dias, ele tinha um ritual de oração, de falar com teu Deus, como nós, né? No Café com Yahvé, nós temos esse prazer. E Daniel tinha prazer de estar na presença do Senhor, meditar nele e ser fiel a ele. Embora os perseguidores da época, né,
tentaram fazer com que ele fosse perseguido, fosse lançado na cova dos leões por desobediência ao rei, que queria que todos se prostrassem diante de uma imagem do Deus que eles adoravam. Mas a passagem que a gente vai falar não é sobre a cova dos leões, não é nada disso. A passagem que a gente vai meditar, que o Senhor falou hoje de manhã comigo e que me deu essa palavra, né? Que se encontra em Daniel 10, 11. E como eu estava falando, Daniel, ele estava muito triste, estava de luto diante da tristeza pela infidelidade de Israel. E ele resolveu fazer um jejum, né? A palavra diz que 3 semanas completas. Ele não comeu os manjares desejáveis dos reis, ele não comeu carne, não bebeu vinho, e ele se ungiu com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. E a gente percebe, desculpa aqui que estão tentando ligar, não é o Senhor, porque o Senhor está presente aqui falando conosco. E interessante que ele se separou naquele jejum, né? E teve uma experiência muito linda com Deus, porque ele teve uma visão de um anjo, né? Eu acredito que seja um anjo. E aquele anjo veio a ele, tocou nas suas mãos. Ele estava fraco porque ele estava em jejum, a carne dele estava fraca, né? E aquele anjo levantou ele pelas mãos e disse para ele assim, versículo 11, Daniel, homem muito amado e desejado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olha que palavra, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Meu Deus, hoje de manhã quando eu me reportei para essa passagem, Deus me deu essa passagem no meu coração e eu fiquei pensando, meu Deus, o que gera a obediência no coração de uma pessoa que entrou em jejum em prol da infidelidade do seu povo, a tristeza que ele tinha, porque o seu povo não estava adorando ao teu Deus, estava se corrompendo, e ele se entristeceu e ele orou a Deus, né? Ele fez um jejum e ele clamou a Deus pela misericórdia por aquela nação. E aí vem um anjo de Deus, que coisa linda. Eu nunca vi anjo na minha vida, mas não quero ver porque quem vê anjo vê demônios, né? Então eu falo, Deus, não quero ver anjos, porque não quero ter uma visão aberta para o mundo espiritual dos demônios, das potestades, dos principados. Mas olha que experiência linda que Daniel teve, né? Um anjo veio para ele e falou, Daniel, homem muito amado. Um anjo veio para ele e falou, homem muito amado, desde que você começou a aplicar o teu coração e a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, desde o momento que você se quebrantou em jejum e que você se curvou diante de Deus, desde aquele momento, as tuas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das tuas palavras. Olha o mensageiro de Deus sendo enviado para falar o coração de Daniel. Eu ouço as tuas orações. Deus está ouvindo as tuas orações. Mas ele fala uma coisa interessante no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha o que ele está falando. Ele está falando aqui, esse anjo, que desde que ele começou o jejum, né? Porque ele ficou em guerra. Esse anjo ficou guerreando nas regiões celestiais
com um príncipe da Pérsia, provavelmente uma potestade, um principado, né? Um valente, né? Um demônio, eu não sei explicar, mas era um príncipe das regiões da maldade, né? Que começou a guerrear com esse anjo, né? Com esse anjo, para que ele não chegasse até a presença de Daniel, para que não entregasse uma palavra revelada à vida de Daniel. E Deus teve que mandar um outro anjo chamado Miguel, que era um dos principais do reino celestial, que veio ajudar ele a vencer a batalha. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele veio entregar uma visão para Daniel do que iria acontecer, né? E a gente fica pensando, meu Deus, que coisa linda essa passagem. Um homem obediente a Deus, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que está com o coração quebrantado e que pede a Deus que ajude ele, ajude o povo dele, né? Um homem que se derramou diante do Senhor, que fez um jejum, que fez um sacrifício, né? Fragilizou a carne, porque o jejum é isso, é fragilizar a carne para que o espírito se fortaleça. E tem uma resposta tão audível de Deus, né? Uma resposta que veio ao coração dele dizendo: desde que você começou o jejum, Daniel, o Senhor já ouviu a tua oração, as suas palavras foram ouvidas e eu vim como mensageiro por causa dessas palavras. Que coisa linda é saber que Deus ouve as nossas orações. Saiba que você é um homem e uma mulher de Deus, que tem orado a Deus, que tem colocado a sua vida diante de Deus, que tem pedido respostas às suas orações, às suas preces. Saiba que você é uma amada, um amado de Deus. E essa palavra fala assim: Daniel, homem muito amado. Olha que coisa linda, né? Homem muito amado. O anjo vem anunciar para ele que ele é amado de Deus, que Deus está vendo, ouvindo as orações dele e que tinha uma resposta para o coração dele naquele momento, do que iria acontecer com seu povo e de uma visão que iria acontecer depois de alguns dias, muitos dias. A palavra que a gente deseja frisar nessa manhã é a comunhão, fruto de uma obediência. Nós estamos meditando sobre obediência, falamos em Deuteronômio 28, né? Até ontem nós estávamos falando sobre a obediência, um coração quebrantado diante de Deus, um coração que agrada a Deus, um coração voltado a uma obediência, né? E a gente percebe que Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Deus ouve a sua oração. Você que está entrando nessa live, você que vai entrar nessa live, você que parou um momento da sua vida para ouvir o que Deus deseja falar ao teu coração, saiba que Ele está ouvindo a tua oração. Ele está tirando todas as tuas dúvidas do teu coração. Deus vai ministrar na tua vida. Deus vai te dar resposta às tuas ânsias, às suas inseguranças, aos seus medos, né? Deus vai se relacionar contigo, como se relacionava com o rei, com Daniel, né? Um homem simples, temente a Deus, que viveu experiências magníficas, né? Fruto da obediência, de um coração quebrantado, de um coração que não se curvava diante de outros deuses, mas um coração que temia a voz do Senhor. E a gente está aqui nesse lugar tão lindo. Eu estou num mirante, aqui nessa pousada, nesse resort, né? A gente está aqui no mirante, vendo as montanhas, vendo a natureza, né? E aqui do alto, né? Eu estou pedindo a Deus que Deus fale ao teu coração de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que venha ao encontro das suas necessidades. Que Deus revele
o oculto e o escondido, aquilo que o teu coração não teria uma resposta, mas que Deus vai te revelar nesse dia abençoado. Deus vai falar ao teu espírito, Deus vai usar situações, circunstâncias, pessoas que vão falar ao teu coração, que vão trazer uma resposta às tuas dúvidas, às tuas inseguranças, porque Deus é assim, é lindo, Ele é lindo e nos ouve e nos chama pelo nosso nome, né? E nos manda, né? Mesmo que a gente não veja, anjos ministradores, anjos que nos protegem, anjos que nos guardam, anjos que falam, né? Conosco, anjos que desejam ministrar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu creio nos anjos. Você crê nos anjos? Eu creio porque a palavra assim o diz. Olha essa passagem. Fala do anjo Miguel. Se você acredita no anjo Miguel, né? Que você... Geralmente os católicos acreditam muito no anjo Miguel. Ele existe, é verdade, vocês estão certos. O anjo Miguel, o grande anjo que veio mandado por Deus para ajudar esse outro anjo, né? Que ministrador da palavra de Deus para o coração de Daniel. Ele veio ajudar nessa batalha, nessa guerra, né? Nessa guerra espiritual. E que coisa linda é quando Deus manda anjos, né? A palavra de Deus fala que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e o guarda, né? E os guarda. Existem anjos guardando a sua vida, guardando a tua casa, guardando a tua habitação, guardando a sua vida, te livrando, né? De tantas situações difíceis, né? De tantas situações que nós não podemos, nós não temos condições de controlar, de guardar, né? Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela, diz a palavra de Deus, né? Olha que coisa linda, olha que coisa linda são essas plantas, né? Esse algodãozinho que está aqui, ó. Olha que coisa linda. Estou admirando aqui a paisagem, falando contigo e vendo, né, o quanto Deus nos guarda. E olhando aqui para esse monte, né, eu estou vendo uma coisa muito interessante nessa manhã. Olha esse monte. Tem um monte aqui e tem um cemitério bem ali pertinho do monte, né? Bem pertinho do monte. Não sei se você está vendo. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Existe bem um cemitério ali no pé do monte. E a gente fica pensando, meu Deus, Deus tem um controle da nossa vida, né? Estou viva hoje aqui nesse lugar, falando com você, amanhã eu posso estar no céu, né? Mas a nossa vida tem uma vida eterna. Existe algo além da nossa vida terrena. Existe algo que a gente precisa investir, né? A gente precisa investir na nossa vida espiritual. Por quê? Porque a vida é passageira. A vida é muito passageira, né? E o Senhor nos leva a aprender que tudo está nas suas mãos. A nossa vida está nas suas mãos. Hoje nós estamos aqui, né? Amanhã nós poderemos estar em outro lugar, né? Ali, ó, cemitériozinho. Não sei se você está vendo. Aqui, ó, é um cemitériozinho, no pé do monte, né? E a gente fica pensando, meu Deus, para onde irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Só tu tens a palavra de vida eterna. E essa vida eterna que a gente precisa aprender a cultivar na nossa mente, no nosso coração, é a certeza da vida eterna. É a certeza de que se a gente durar um dia, um ano, 10 anos, 20 anos ainda, 30, 40, não sei quantos anos o Senhor tem para a nossa vida, é ter a certeza que quando nós morrermos, né, nós iremos para um monte mais alto do que nós. Nós iremos habitar nas regiões celestiais com o nosso Deus, né?
E nessa manhã eu desejo falar ao teu coração. Busque a obediência a Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, diz a palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa palavra nos leva a uma reflexão, né, concluindo essa live, de que o Senhor está perto de nós. Olha como ele estava perto de Daniel. Ele jejuou, ele orou, ele clamou, ele fez um jejum, ele se ungiu ali com óleo, né, com unguento. E durante 3 semanas ele clamou a Deus, ele orou a Deus pelo povo de Israel. E durante 3 semanas, 21 dias também, o rei, um mensageiro, entrou em guerra espiritual, entrou nas regiões celestiais lutando para respondê-lo, para trazer uma resposta para o coração de Daniel. E assim é Deus na nossa vida, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É o versículo que Deus deseja ministrar no nosso coração, imprimir no nosso coração nessa manhã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez você esteja pensando, meu Deus, buscar enquanto se possa achar. Deus está te dando oportunidades na sua vida para você buscá-lo. Encontre ele enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quanto ele está perto de você, invoque a ele, clame a ele e ele te responderá, né? Porque haverá dias em que o Espírito Santo não mais estará conosco, a palavra assim diz, e aí vai ser difícil. Poucos vão conseguir viver sem a unção do Espírito Santo, que convence o homem de todo pecado, que convence o homem de toda malignidade, que convence o nosso coração do caminho certo, da verdade e da vida. Fica com Deus nessa manhã, né? Nessa visão, a gente está aqui em cima, num lugar todo especial que Deus nos levou, né? Num mirante, para a gente contemplar essa cidade, esses montes, né? Para que a gente veja a criação de Deus, para que a gente contemple a criação de Deus. Gente, é muito lindo esse lugar, é muito lindo. E eu fico pensando, né? Como Deus é lindo, como Ele nos proporciona situações, momentos, né? Em que a gente pode contemplar a beleza dEle. E nessa manhã, o Senhor te convida a ter um a sós com Ele, né? Se você gosta de jejum, se você pode fazer um jejum, faça um jejum em prol de algo que você deseja romper, né? Romper na sua vida, para que você consiga mais rápido a uma resposta do Senhor. Nós tivemos um exemplo de Daniel, do jejum de Daniel, 21 dias. Ele só comia legumes, frutas, né? E ele era saudável, né? E a gente percebe no jejum de Daniel uma sabedoria que veio de Deus ao coração de Daniel e que ele transpassa para a gente nessa manhã, que a oração e o jejum é a chave de vitórias grandes, de respostas que a gente deseja, às vezes a gente não consegue por causa das regiões celestiais que impedem a resposta mais precisa, mais abundante na nossa vida. Então eu te convido, né? Busque o Senhor, enquanto se pode achar, invoque-o, enquanto Ele está perto. E Ele está pertinho da gente, Ele está pertinho do nosso coração. E café com Yahvé é esse momento delicioso, né? Que Deus nos proporciona, trazendo para perto de nós a presença dEle, a unção dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle. E nessa manhã a gente está finalizando a nossa estadia aqui nesse lugar tão lindo, né? E amanhã Deus sabe onde nós iremos, né? Onde estaremos. Mas para onde iremos se só Tu tens a palavra da vida eterna? Só Tu tens, Senhor, a palavra da vida eterna. Onde eu estiver, eu estarei contigo.
em nome de Jesus. Viva esse dia com a bênção do Senhor, sabendo que Ele ouve a tua oração. E compartilhe essa live com quem precisa entender que Deus responde às nossas orações, que Deus é presente. E Ele já está respondendo as tuas orações, as minhas orações. Eu já estou vendo a pequena nuvem, né? Como eu falei ontem, existe uma pequena nuvem. Quando o profeta queria que chovesse, orava a Deus para que chovesse, ele avistou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha que coisa, um sinal pequeno, mas aquele era o prelúdio de que a bênção maior chegaria. A chuva seria abundante. Viva essa dimensão na sua vida. Contemple uma pequena nuvem e saiba que chuva de bênçãos serão derramadas sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um dia abençoado, fica com Deus, vai compartilhando essa live, vai compartilhando com quem você ama, dá um joinha, entra no nosso YouTube também, nós estaremos disponibilizando todas essas lives, nós estaremos passando, né, editando, para que ela perpetue mais, para as pessoas que não têm Instagram também, em nome de Jesus. Compartilha, fica com Deus e eu te abençoo em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja ministrada no teu coração, no meu coração, nesse dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos concedeu, nesse lugar privilegiado, no lugar onde a gente contempla os altos montes, né? Onde a gente eleva os olhos para os montes e fala: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um abençoado dia para você, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.